Jovem, muito boa tarde, é um prazer poder falar com você. Me chamo Leonel Fernandes, sou um coordenador aqui em Curitiba. Hoje vamos falar sobre Alma 53 e tem tanta coisa para aprender. Como eu sempre digo, além do livro de Mórmon ser uma outra testemunha, esse é o poder do livro de Mórmon, testificar, ensinar sobre Jesus Cristo. Ele é o manual do discípulo, do verdadeiro discípulo de Cristo nesses últimos dias. Aprenderemos com Moroni a importância de buscar fortalecer-nos a cada dia, estabelecer meios de proteção para a nossa vida diária. E aprenderemos também sobre o poder dos convênios. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, para que você pudesse responder no formulário é: o que você tem feito para se proteger dos ataques do inimigo? Tá? O que você tem buscado fazer? Vamos ver algumas coisas que Moroni ele fez. Então, aqui em Moroni, no capítulo 53, a partir do versículo 4, tá? Vamos só lembrar um pouquinho a história que estava acontecendo. Moroni tinha feito prisioneiros lamanitas e colocou esses prisioneiros lamanitas para que eles pudessem fortalecer cidades. Essa era a maneira mais fácil de poder controlar e ajudar também. Diz aqui: e fez com que eles construíssem um parapeito de madeira sobre uma borda interior do fosso. E eles atiraram a terra desse fosso contra o paradeiro de madeira. E assim fizeram com que os lamanitas trabalhassem até secar a cidade de abundância, com uma forte muralha de madeira e terra de grande altura. E foi assim que eles buscaram fortalecer aquela cidade. A partir daí, essa cidade se tornou uma grande fortaleza, ok? Então, vamos ver o que o presidente Nelson, ele tem nos ensinado para que nós possamos tornar da nossa vida também uma grande fortaleza, tá? Esse devocional foi dado, o nome desse devocional foi dado para a juventude, ele chama Juventude da Promessa. Ele foi dado logo quando ele se tornou presidente da igreja, né? E ele começa com a primeira coisa dizendo assim: leiam o livro de Mórmon diariamente. Então, pensem nisso. O poder que esse livro tem, compreender as doutrinas que esse livro tem. O livro de Mórmon ensina mais sobre expiação que qualquer outro livro. Ele fala sobre a importância de utilizar bem o arbítrio, ensina sobre a ressurreição, sobre a importância de nós cuidarmos do arbítrio por causa dos pecados. Ensina tantas outras doutrinas maravilhosas, porque nós precisamos de um Salvador. Então, com certeza, a grande proteção é o livro de Mórmon. Este ano nós temos a oportunidade de estudar esse livro tão sagrado, que foi dado para que nós pudéssemos aprender mais sobre o Salvador Jesus Cristo. O segundo conselho que ele nos dá é: reduzam a constante dependência da mídia social. Olha mais o que ele fala aqui. Muito do que é publicado nas mídias sociais é distorcido, se não falso. Então, fiquem longe destas coisas falsas. Este conselho é maravilhoso se nós somos dependentes das mídias sociais, se nós só observamos os nossos vizinhos, né? Aqueles que nós achamos que têm tantas coisas. Tomem cuidado, muito do que é publicado lá é falso. Assim fala um profeta de Deus. Eu confio 100% nos profetas de Deus. Ele diz: se nós fizermos isso, isso será um sinal a Deus e a Cristo de que queremos sair do mundo e nos juntar ao exército de Deus. Ok? Então, se preparem para servir uma missão de tempo integral. Ele continua dizendo: façam um sacrifício semanal para dedicar tempo ao Senhor, semanalmente, diariamente. Estudo das Escrituras, oração, seminário. Nutre o teu espírito com a verdade. Nutre o teu espírito com o sacramento. O sacramento é tão sagrado. Ele renova nossos convênios, todos os convênios que nós fizemos. Ele só não nos dá o perdão dos nossos pecados, mas além de dar o perdão de nossos pecados, ele renova todos os convênios que nós fizemos. Faça uma avaliação completa da sua vida. Examine a sua vida. Tem algo na sua vida que precisa mudar? É isso que ele está dizendo. Depois ele continua com outros conselhos importantes.
Esses conselhos vão estabelecer parapeitos de proteção contra o inimigo. Estudo do livro de Mórmon, sair das mídias sociais, se preparar para uma missão de tempo integral, ok? Fazer da nossa espiritualidade uma prioridade. Orem diariamente para que todos os filhos de Deus recebam as bênçãos do Evangelho de Jesus Cristo. Sejam um destaque, sejam diferentes do mundo. O que eu uso, o que eu falo, como eu me visto, tem tudo a ver com ser um discípulo de Jesus Cristo. No final, ele diz o seguinte: tendo o Espírito Santo como seu companheiro, aprendam mais como teu companheiro, esse companheiro diariamente com vocês, para ter o Espírito Santo conosco, que ele é revelador, ele nos protege, ele nos avisa, ele cura, consola e tantos outros atributos. Deus sabia que nós precisaríamos do terceiro membro da Trindade para nos auxiliar, para trazer luz à nossa vida. Portanto, ao andar dignamente, nós temos o direito de ter a companhia do Espírito Santo. Ao pensarmos mal, ao falarmos palavras imorais ou indecentes, perdemos a companhia do Espírito Santo. Ele continua dizendo: vocês conseguem ver muito além da idolatria. Tendo o Espírito Santo como seu companheiro, vocês conseguem ver muito além da idolatria às celebridades que se tem tornado muito popular em nossa sociedade. Vocês podem ser mais sábios dos que foram as gerações anteriores, e se às vezes foram chamados de esquisitos, tomem para si essa declaração como algo honroso e fiquem felizes de ter a luz brilhando neste mundo cada vez mais escuro. Estabeleçam um padrão para o resto do mundo. Aceitem ser diferentes. O livreto, nesse tempo, era o vigor da juventude, mas agora era a força do Senhor, né? É o padrão que o Senhor espera. A força da juventude, perdão. É o padrão que o Senhor espera que todos os seus jovens defendam. Se estabelecermos esses padrões dados nesse devocional, e convido a todos vocês a estudarem esse devocional minuciosamente. Ele é rico em nos ensinar aquilo que nós precisamos fazer para nos proteger. Se fizermos isso, estaremos protegidos contra as ciladas do inimigo. E quão bom é estar tão longe daquilo que é ruim, daquilo que é mal, vil, iníquo, abominável, aquilo que não nos vai levar para perto do Senhor Jesus Cristo, né? Ele continua falando a respeito dessa proteção. E ele diz lá no versículo 7: aconteceu que ele não mais tentou uma batalha com os lamanitas naquele ano, mas empregou seus homens em preparativos para a guerra. Sim, na construção de fortificações para defenderem dos lamanitas, sim, também para livrar as mulheres e os seus filhos da fome, aflição e fornecer alimentos para o seu exército. E então aconteceu que os exércitos dos lamanitas no Mar do Oeste ao sul, durante a ausência de Moroni e devido a algumas intrigas entre os nefitas, que causaram dissensões entre eles, haviam conseguido certa vantagem sobre os nefitas. Sim, tanto que se apoderaram de várias de suas cidades naquela parte da terra. Os nefitas começaram a baixar a proteção. Os lamanitas começaram a invadir. Quando nós baixamos nossa proteção, quando nós deixamos de ler o livro de Mórmon, quando nós focamos nosso entendimento, nossa compreensão nas mídias sociais, quando nós deixamos de honrar o dia do Senhor, quando nós deixamos de fazer com que a nossa prioridade seja a nossa espiritualidade, nós damos lugar ao inimigo, tá? E por causa das iniquidades dos nefitas, grandes problemas começaram a acontecer. O presidente Nelson continua num outro discurso, tá? Num outro devocional, em maio de 2022, ele diz o seguinte: procurem muito esforço. Desculpa. Eu imploro que vocês assumam a responsabilidade por seu testemunho. Esforcem-se para obtê-lo, sejam responsáveis por ele, cuidem dele, cultivem-no para que ele cresça, alimentem-no com a verdade,
Não poluam com as falsas filosofias dos homens e mulheres descrentes, para depois acabar se perguntando por que seu testemunho diminuiu. Não vão buscar as coisas na lama. A internet está cheia de coisa ruim e está cheia de coisa boa também. Busquem suas dúvidas. Não tem problema ter perguntas. Nenhum problema. Podemos ter dezenas de perguntas, mas busquem as respostas nas divinas fontes já estabelecidas, apropriadas que o Senhor deixou, nas escrituras, nas palavras dos profetas vivos. Não busquem no chafurdeiro. Lá seu testemunho vai diminuir. Ele continua dizendo: empenhem-se na oração diária, sincera, humilde, banqueteiem-se com as palavras dos profetas antigos e modernos. Peçam ao Senhor para ensiná-los a ouvi-lo melhor. Passem mais tempo realizando o trabalho do templo e da história da família. Isso aqui vai elevar mais o primeiro patamar e não diminuir, como aconteceu logo depois deles estabelecerem uma boa fortificação. Logo depois, por causa de dissensões internas, eles baixaram a guarda, os inimigos tomaram conta. Estabeleçam esses padrões. O Senhor ama cada um de nós e é tão vital que cada um de nós busque fazer do nosso testemunho uma prioridade, cuidar de nosso testemunho. Oração sincera, humilde, tá? Pedir para o Senhor nos ajudar, banquetear-se com as palavras de Deus, tudo isso elevará o nosso testemunho e a nossa fortaleza espiritual. Moroni, ele para de falar sobre isso e ele começa com outro assunto. E ele diz assim: e agora, eis que tenho algo a dizer a respeito dos do povo de Amon. Ele começou a falar sobre aqueles Amon, o povo de Amon que foi convertido ao Senhor. E diz que no começo eram lamanitas, mas que por Amon e seus irmãos, ou melhor, pelo poder e a palavra de Deus, foram convertidos ao Senhor e haviam sido levados para a terra de Zarahemla, sendo, a partir daí, protegidos pelo povo nefita. Esses aqui são os antinefileitas, vocês devem se lembrar dele. E por causa de seu juramento, eles tinham feito um convênio de não pegar mais em armas. Se lembram disso, né? Ok? Para combater seus irmãos, porque eles haviam feito o juramento de nunca mais derramar sangue e, de acordo com o seu juramento, teriam perecido. Sim, ter-se-iam deixado cair nas mãos de seus irmãos. Não fora pela piedade de Amon e seus irmãos tiveram deles, e por causa do grande amor deles. E por esta razão foram levados para Zaraena e haviam sido sempre protegidos pelos nefitas. Mas aconteceu que, quando viram o perigo e muitas aflições e tribulações que os nefitas padeciam por eles, encheram-se de compaixão e desejaram pegar em armas de defesa. Quando ele viu tudo aquilo que os nefitas estavam passando, eles falaram assim: não, nós precisamos quebrar esse convênio. Não tem mais, nossos irmãos estão morrendo na nossa frente. Olha só o que o Elder Scott, ele falou a respeito disso. Ele disse o seguinte: seu compromisso humilde por toda a vida de abandonar seus pecados fez mais para proteger suas famílias do que qualquer coisa que pudessem ter feito no campo de batalha. Sua submissão não os privou das bênçãos. Ele os fortaleceu e os abençoou ele por muitas gerações. Perdão, não era essa a declaração. Vamos ler a declaração correta. Perdão. O povo de Amon estava no estado crítico de sua vida espiritual. Eles tinham sido leais a seus convênios de nunca mais pegarem armas, mas eles compreendiam que os pais têm responsabilidade de prover proteção à sua família. Essa necessidade parecia ser grande o suficiente para que cogitassem quebrar o convênio. Eles tinham um convênio, mas tinham que honrar um outro convênio. Os pais são responsáveis pela proteção de seus filhos. E eles estavam a ponto de quebrar esse convênio, de nunca mais ter que pegar em armas, mesmo para defender sua família, para não derramar sangue inocente, né? E Moroni continua. E Elamã temia que, caso fizessem, suas almas se perdessem. Por essa razão,
Todos aqueles que haviam feito o convênio foram obrigados a presenciar as aflições de seus irmãos nas perigosas condições em que se encontravam naqueles dias. Mas eis que aconteceu que eles tinham muitos filhos que não haviam feito esse convênio de não pegarem, que haviam feito de os filhos que não haviam feito o convênio de não pegar suas armas de guerra para defender-se de seus inimigos. Portanto, reuniram-se todos os que podiam pegar e armas e adotaram o nome de nefitas, dos nefitas, e fizeram convênio de lutar pela liberdade dos nefitas, sim, de proteger terra, ainda que com sacrifício da própria vida, sim, fizeram convênio de jamais renunciar à liberdade, à sua liberdade, mas de lutar com todas as circunstâncias para proteger os nefitas e a si próprio do cativeiro. Vemos dois povos fazendo convênios, os pais dele que fizeram convênios e depois eles se juntam às nefitas e fazem convênios. Pensem só, essa é a segunda pergunta que eu gostaria que vocês respondessem. Como guardar seus convênios fortalece seu relacionamento com o Senhor, ok? E agora, o restante do tempo que nós passaremos juntos, nós falaremos um pouco a respeito dos convênios, o poder que o Senhor nos dá, por meio de fazer e cumprir os convênios. Todos nós fizemos pelo menos um convênio aqui. Fizemos o convênio batismal. Todos nós temos obrigação por meio disso e temos certas bênçãos requeridas, tá? Talvez eu pudesse perguntar, mas essa não é a pergunta. Qual o convênio que você fez quando você se batizou? Você se lembra dele? Ele está em sua mente? Você reflete sobre ele? Sabe do seu compromisso para com Deus por meio do convênio que você fez com o Senhor? Lembrando que um convênio é um acordo entre você e Deus. Mas lembra, é entre Deus e você, de acordo com o guia de estudo das Escrituras. É Deus quem faz esse convênio conosco. Nós não temos nenhuma capacidade de nós estabelecermos as leis. Deus estabelece as leis, ok? Vamos falar um pouquinho a respeito disso, né, em alguns comentários das autoridades gerais. O que pode me ajudar a guardar meus convênios quando as coisas forem difíceis? De todos os motivos pelos quais devemos ser mais diligentes em nosso compromisso, em nosso cumprimento dos convênios, este é o mais motivador de todos: o amor. Porque o Salvador estava disposto a guardar seu convênio com o Pai e cumprir sua divina missão de expiar os pecados do mundo, foi por causa de seu amor por seu Pai e seu amor por nós. O cumprimento dos convênios é uma maneira de expressar nosso amor pela incompreensível e infinita expiação de nosso Salvador e Redentor e pelo perfeito amor de nosso Pai Celestial. O presidente Ballard continua falando sobre isso. Às vezes somos tentados a deixar que nossa vida seja guiada pela conveniência e não pelo convênio. Não é sempre conveniente viver os padrões do Evangelho, defender a verdade e testificar sobre a restauração. Mas não há qualquer poder espiritual em se viver pela conveniência. O poder surge quando guardamos nossos convênios. Conveniência não traz poder. Convênios, ao cumpri-los, teremos poder. O elder de Todd Christofferson ensina: os convênios divinos tornam os cristãos fortes. Incentivo cada um a se qualificar para receber todas as ordenanças do sacerdócio que for possível, e então guardar as promessas feitas por convênio. Brevemente, cada um de vocês fará convênios no templo e farão pelo menos alguns convênios. Busque, anseie fazer convênios com o Senhor. Eles protegerão cada um de nós ao vivermos meticulosamente os convênios que nós fizermos com o Senhor. Em épocas de desânimo, deixe que os convênios sejam proeminentes e que sua obediência seja perfeita. Depois, podem pedir com fé sem nada duvidar, de acordo com sua necessidade, e Deus responderá. Ele o sustentará e vigiará em seu trabalho. Em seu devido tempo, ele estenderá a mão a você e dirá: eis-me aqui. Que coisa
maravilhosa é poder contar com os convênios. Gostaria da última pergunta fazendo um exercício, ok? Que promessas específicas fazemos quando nós nos batizamos, tá? Que promessas, qual é o convênio que você fez, tá? Que está aqui em Mosia 18, a partir do versículo 8, tá? Em diante e depois em Moroni. Olha só o que ele diz. Eu gostaria que você anotasse todas essas bênçãos, essas promessas, esse acordo que você fez com o Senhor. Isso é parte do convênio, esse é o convênio, mas tem mais convênios que faremos. Vamos apenas estudar esse convênio e gostaria que depois você respondesse lá na pergunta número 3, né? Que promessa você tem feito para o Senhor, né? E ele diz assim: e aconteceu que ele lhes disse: Eis as águas de Mórmon, pois eis que assim eram chamadas. E agora, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamados seu povo, sendo que estáis dispostos a carregar os fardos uns dos outros, para que fiquem leves. Olha só, eu vou começar a falar. Esse é parte do convênio. Quando eu me batizei, eu disse: eu estou disposto a carregar o fardo um do outro. O fardo do meu irmão, o fardo do meu pai, da minha mãe, do meu amigo. Eu estou disposto. Eu estou disposto a chorar com os que choram. Sim, consolar os que necessitam de conforto e servir de testemunho de Deus em todos os momentos, em todas as coisas, em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até a morte, para que sejais redimidos por Deus e contados com o da primeira ressurreição, para que tenhais vida eterna. Este é o convênio que eu e você fizemos quando nós nos batizamos. Que convênio extraordinário! Mas ele requer serviço, requer muito serviço, requer se despojar do homem natural. A pergunta é: será que eu vivo por convênio ou vivo de conveniência? Será que realmente eu busco esse convênio, servir de testemunha de Deus, consolar, confortar, buscar o irmão que chora? E cada semana nós renovamos esse mesmo convênio. A oração sacramental é um desses. E ele diz o seguinte: ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho Jesus Cristo, que abençoe e santifique este pão para as almas de todos os que partilharem dele, para que, como em lembrança do corpo de teu Filho, testifiquem a ti, ó Deus, Pai eterno, que sempre desejam tomar sobre si o nome de teu Filho e recordá-lo sempre, guardar os mandamentos que ele lhes deu, para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Amém? Então, que coisas, que parte do convênio tem aqui e também em Moroni 5, tá? Em Moroni 5, perdão, no versículo 2. Moroni 4, 3 e Moroni 5, 2, Mosia 18, de 8 a 10. Qual o convênio que eu fiz com o Senhor? Gostaria de terminar com as palavras do presidente Nelson, falando, o presidente Nelson, em muitos discursos, ele tem falado a respeito do poder dos convênios, tá? E gostaria de terminar com suas palavras, tá? Ele diz o seguinte: o caminho do convênio nos leva de volta a ele. E se permitirmos que Deus prevaleça em nossa vida, esse convênio nos levará cada vez mais perto dele. Todos os convênios têm como objetivo nos unir. Eles criam um relacionamento de laços eternos com Deus. Os convênios que fazemos, começamos com o convênio do batismo, sacerdócio, outros convênios que fazemos no templo, tá? A ideia é nos unir cada vez mais a Deus. Quando fazemos um convênio com Deus, deixamos para sempre o terreno neutro. Deus não abandonará seu relacionamento com aqueles que forjam esse vínculo, com aqueles que trabalham incessantemente para se unir a Deus. Na verdade, todos os que fizeram convênio com Deus têm acesso a esse tipo especial de amor e misericórdia. Existe uma palavra que foi utilizada como palavra que se chama convênio, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre isso. É tão interessante a gente entender que na língua hebraica, a palavra que foi criada para convênio se chama reset, tá bom? Essa palavra aqui, ó. Não existe um equivalente adequado para reset em inglês. Então, se não existe em inglês, também não existe em português.
Os tradutores da versão do Rei Jaime da Bíblia devem ter tido dificuldade para saber como traduzir para o inglês a palavra reset. Geralmente eles escolhiam a palavra benignidade, que captura muito, mas não todo o significado da palavra reset. Outras traduções também foram usadas, como misericórdia e bondade. Reset é um termo singular que descreve um relacionamento próprio de um convênio no qual ambas as partes devem ser leais uma à outra. Talvez a melhor tradução que a gente tem para convênio ou reset é essa aqui, tá? É um relacionamento com Deus, tá? Onde ambas as partes são leais. Deus é leal a você e você é leal a Deus. Reset é um tipo especial de amor e misericórdia de Deus. Sente e estende àqueles que fizeram convênio com ele. Como Deus tem reset por aqueles que fizeram convênio com ele, ele os amará. Ele continuará a trabalhar com eles e lhes oferecerá oportunidades de mudar. Vai perdoá-los quando se arrependerem. E se eles se desviarem, vai ajudá-los a encontrar o caminho de volta a ele. Uma vez que tivermos feito convênio com Deus, nosso relacionamento com ele se torna muito mais próximo do que antes do convênio. Agora estamos unidos por causa de nosso convênio com Deus. Ele nunca se cansará de procurar nos ajudar e nunca esgotará sua paciência, misericórdia para conosco. Cada um de nós tem um lugar especial no coração de Deus. Ele tem grande esperança em relação a nós. Mas lembra, esse reset é ambas as partes. Quanto mais eu e você formos fiéis a Deus, mais criaremos um relacionamento por meio de convênio. Eu sei que Deus, ele nos ama. Como eu sou grato pelos convênios. Um Deus perfeito, um Deus cheio de amor. Fez convênios. Grande parte desse convênio é seu Filho, o Salvador Jesus Cristo. Ele foi dado como reset, né? Com grande amor e misericórdia por cada um de nós, para que nós pudéssemos, ao estabelecer um relacionamento de convênio, Pai, eu quero voltar à tua presença. Pai, tu é a coisa mais importante para mim. Estabelecemos um convênio com o Senhor. E aí tomamos o passo de ser batizado. Com o batismo, somente não conseguimos voltar à presença de nosso Pai Celestial, por causa de seu reset, por causa do seu grande amor, misericórdia, benignidade por cada um de nós. Ele nos concede o dom do Espírito Santo. Que nunca mais nós possamos quebrar nenhum tipo de convênio, que possamos nos esforçar para sermos mais retos, mais fiéis, aqueles que cumprem seus convênios. Eles vão voltar à presença de nosso Pai Celestial. Vemos o exemplo dos antinefilitas. Era sobre isso que estávamos estudando, sobre a determinação de, mesmo em meio à dor, à dificuldade, aos desafios da vida, nunca quebrarmos os convênios que fizemos com Deus. Que Deus possa nos abençoar imensamente e nos dar a força que Ele diz que dará, por meio de nós guardarmos seus convênios. No sagrado nome de seu Filho, o Salvador Jesus Cristo. Amém.